Não tem problema nenhum. Parágrafo 1º é interessante porque ele diz o seguinte: e se essa condição, né, de insuficiência financeira para arcar com os gastos se der no curso do processo, né? E se aconteceu da parte inicialmente ter condições financeiras para arcar com os gastos, o autor, por exemplo, e no curso do processo acontece lá algum problema e ele não tem mais condições para isso. Ele já perdeu a oportunidade, né? A petição inicial já era. Vai ter que esperar até o recurso para isso? Assim, não faria sentido. O legislador, no parágrafo único, parágrafo 1º, melhor dizendo, diz lá: se superveniente a essa primeira manifestação para o autor, primeira manifestação para o réu, primeira manifestação para o terceiro e primeira manifestação em fase recursal. Se superveniente a primeira manifestação da parte, na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo e não suspenderá. Essa informação aqui é importante, né? Então, se a causa, né, a insuficiência, né, o fato de não ter condições financeiras para arcar com os custos, se der supervenientemente, depois dessa primeira oportunidade, a parte ainda assim pode requerer a gratuidade por petição simples. Por petição simples, nós não teremos suspensão do processo para a apreciação desse pedido, ok? Beleza, então essas formas aí de se requerer a gratuidade da justiça. O legislador processualista manteve o que a Lei 1060, lá de 1950, dizia sobre a presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica para arcar com os custos. Isso mesmo, né? O CPC manteve a regra. Presume-se verdadeira a alegação da parte. Na petição inicial, na contestação, na petição de ingresso, na petição superveniente, no recurso, a alegação da parte de insuficiência financeira para arcar com as custas é presumivelmente verdade. Então ele mantém a ideia, a regra da presunção de veracidade. Só que tem um detalhezinho, e é o que a gente vai notar aqui. Olha lá, parágrafo 2º. O juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Parágrafo 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Então, permanece a presunção de veracidade da alegação de insuficiência exclusivamente para a pessoa natural. Então, essa presunção não se aplica para a pessoa jurídica. Pessoa jurídica até pode ser beneficiária da justiça gratuita, mas ela não tem em seu benefício essa presunção de veracidade. Ok? Permanece a presunção de veracidade da alegação para a pessoa natural, com um detalhe. O juiz pode indeferir o pedido se nos autos houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para concessão. De qualquer forma, considerando o princípio do contraditório, muito evidenciado no novo Código de Processo Civil, considerando o princípio do contraditório, mesmo nesse caso, o juiz terá que dar oportunidade para a parte se manifestar, oportunidade para a parte comprovar o preenchimento dos pressupostos e só então decidir se indefere ou não. Então, presume-se verdadeira alegação, mas o juiz pode indeferir, se nos autos existirem elementos suficientes para demonstrar o não preenchimento dos pressupostos legais. Em todo caso, antes de indeferir, tem que determinar a parte de comprovação do preenchimento dos pressupostos. Ok? Então,
Detalhezinho aí também importante, também interessante. Agora, não tenha dúvida. O benefício da justiça gratuita, ele é pessoal, né? Você tem alguma dúvida disso? Você tem alguma dúvida disso? Porque pelo seguinte, é possível que nós tenhamos num polo do processo várias pessoas, ou no outro polo do processo várias pessoas, em ambos. É o que nós chamamos de litisconsórcio, né? Então é possível que nós tenhamos litisconsórcio. E pensa aqui comigo, se um dos litisconsortes não tem condição financeira de arcar com os custos do processo, o benefício a ele deferido aproveita aos demais? Assim, é lógico que não. Lógico que não. A gratuidade da justiça ela é pessoal, ela é personalíssima. Depende da condição do indivíduo, se ele tem ou não condições de arcar com os custos sem prejuízo próprio ou de sua família. Se ele não tem condições de arcar, mas o litisconsorte tem, então a gratuidade é para ele, para o litisconsorte não. A gratuidade é pessoal. Se eventualmente nós temos sucessão processual, por exemplo, sucessão causa-mortes, o indivíduo morre, entra no lugar dele o herdeiro. Se o herdeiro tiver condições de arcar com os custos do processo, arcará. Né? Não estende-se aos litisconsortes, aos sucessores, o benefício da justiça gratuita. Por quê? Porque ele é pessoal. Porque ele é pessoal. Artigo 99, parágrafo 4º. Dá uma lidinha ali. A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. Já vimos. Parágrafo 5º. Na hipótese do parágrafo 4º, o recurso que verse exclusivamente sobre o valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. Esse parágrafo é interessantíssimo, porque na última aula nós vimos que o titular do direito, o titular dos honorários é o advogado. Se o advogado recorrer somente sobre o valor dos honorários, será que ele está dispensado do preparo? Porque afinal, o cliente dele era beneficiário da justiça gratuita? Não, senhor. Por quê? Porque o benefício da justiça gratuita é pessoal. O benefício da justiça gratuita é pessoal. E considerando que é possível que alguém representado por advogado particular seja beneficiado da justiça gratuita, se eventualmente esse advogado recorrer só sobre o valor dos honorários, ele terá que recolher o preparo. O benefício deferido à parte não se estende a ele, porque o benefício é pessoal. Então o advogado terá que recolher o preparo, salvo se demonstrar que ele mesmo, advogado, é beneficiário da justiça gratuita, que o parágrafo 5º está dizendo. E aí o parágrafo 6º, sobre o que disse anteriormente. O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos. Então, se o litisconsorte quer justiça gratuita também, ele que peça e demonstra o preenchimento dos pressupostos. Se o sucessor processual quer justiça gratuita, ele que peça e demonstre o preenchimento dos pressupostos processuais. Se o advogado, ao recorrer somente sobre o valor dos honorários advocatícios, quer justiça gratuita, ele que peça e demonstre o preenchimento dos pressupostos necessários, porque o benefício é pessoal. O benefício deferido à parte não se estende a litisconsorte, não se estende a sucessor, não se estende a seu advogado. Não se estende a seu advogado. Ok? Então, dando sequência aqui, parágrafo 7º do artigo 99, falando sobre a gratuidade em grau recursal. Diz o seguinte, né, artigo 99, parágrafo 7º.
requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o requerente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo. Isso aqui é interessante, né? E tem muita lógica. Se a parte requer a gratuidade da justiça somente em fase recursal, não faz sentido ele recolher o preparo para poder requerer, né? Ele não tem condições de recolher o preparo. E o recurso, num primeiro momento, não pode ser julgado deserto por causa do não recolhimento do preparo. Então, bem lógica a disposição legal aqui. Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o requerente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, nesse caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para a realização do recolhimento, aí sob pena de deserção, né? Então, se eu estou alegando, se eu estou requerendo gratuidade da justiça em recurso, no primeiro momento eu estou dispensado de adiantar o preparo. E aí o relator vai julgar se os pressupostos estão ou não preenchidos. Se ele indeferir, vai fixar prazo para recolhimento do preparo sob pena de deserção. Aí sim, né? Agora, imagine que o autor, na sua petição inicial, requereu justiça gratuita. É possível que esse pedido, que num primeiro momento não tem nada a ver com a outra parte, né? Percebe? O autor está falando que ele não tem condições de arcar com os ônus nesse primeiro momento. E que ele quer a justiça gratuita. Parece-me que num primeiro momento não tem nada a ver com a outra parte. Mas será que é possível, na hipótese do autor requerer a gratuidade da justiça na petição inicial, esse tema especificamente ser impugnado pelo réu na contestação? É lógico que sim. Evidente que sim. E sobre isso o artigo 100 nos diz o seguinte: deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação. Na contestação, então o réu contestando, né, impugnando o pedido de gratuidade deferido ao autor. Na réplica, o autor contestando, né, o autor impugnando o pedido de gratuidade deferido para o réu, que foi alegado na contestação, nas contrarrazões de recurso ou, no caso de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples. Então, a alegação, o requerimento de gratuidade da justiça é passível de impugnação pela outra parte. Se foi requerido na contestação, o réu pode impugnar, melhor dizendo, né? Se foi requerido na petição inicial, o réu pode impugnar na contestação. Se foi requerido pelo réu na contestação, o autor pode impugnar na réplica. Se foi requerido por um terceiro, qualquer das partes pode impugnar por petição simples. Se foi requerido supervenientemente por petição simples, também pode ser impugnado por petição simples. E aí o legislador está dizendo, petição é essa a ser apresentada no prazo de 15 dias, nos autos do próprio processo, novamente, sem suspensão do seu curso. Sem suspensão do seu curso. Então, o pedido de gratuidade é passível de impugnação. Parágrafo único diz o seguinte: revogado o benefício. Então, a parte... Porque olha só que interessante, né? Se a parte requereu e o juiz não concordou, o juiz vai indeferir. O juiz julgou ali que os pressupostos não estão preenchidos, dá prazo para a parte demonstrar o preenchimento. Se mesmo assim não se convenceu, o juiz indefere. Agora, se a parte requerer, o juiz deferir, e a outra parte impugnar, convencendo o juiz do contrário, então estarei diante de revogação, né? Revogação do benefício. Olha lá o texto. Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará em caso de má-fé, olha a multa, interessante,
Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo do seu valor a título de multa. E multa essa, semelhante àquela do ato atentatório à dignidade da justiça, pois será revertida para a fazenda pública, inclusive podendo ser inscrita na dívida ativa e seguir o procedimento de execução da execução fiscal. Né? Ok? Agora, se o juiz indefere o pedido da parte ou revoga, está claro para vocês que ele proferiu uma decisão? Está claro que ele proferiu uma decisão de indeferimento desse pedido? Ótimo. Por que eu estou perguntando isso? Se eu estou diante de uma decisão que é no curso do processo e não coloca fim nele, então eu estou diante de uma decisão interlocutória. Cabe recurso da decisão que indefere a gratuidade da justiça ou que revoga a gratuidade da justiça? Cabe recurso? Se cabe, qual recurso é cabível? Corretíssimo. Corretíssimo. Num primeiro momento, se for realmente por decisão interlocutória, a decisão interlocutória que indefere o pedido, que revoga o pedido de gratuidade de justiça, é recorrível por agravo de instrumento. Para agravo de instrumento, o legislador está deixando isso claro no artigo 101. Olha lá. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher o pedido de sua revogação, caberá agravo de instrumento, porque é uma decisão interlocutória. Exceto quando? Exceto quando isso acontecer na sentença, né? Vou interpor agravo de instrumento, sentença, agora? Não, aí vai ser apelação. Olha lá, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. Então, da decisão interlocutória que indeferir ou que revogar, a pedido da outra parte, a gratuidade da justiça, cabe agravo de instrumento. Se o tema for julgado, se o indeferimento, a revogação acontecer na sentença, então caberá, evidentemente, apelação. Agora, muito cuidado, muita atenção, por favor. Pelo seguinte, o legislador deixa claro, tanto aqui quanto no artigo que vai tratar sobre agravo de instrumento, e a gente vai falar sobre isso mais para frente, que cabe agravo de instrumento da decisão que indeferir ou que revogar a gratuidade da justiça. Porque na sua prova, eu acho até sacanagem colocar isso no concurso, mas fazer o quê, né? Tem que prestar atenção no que você lê. Se na sua prova cair, qual é o recurso cabível da decisão que deferir a gratuidade da justiça? E aí? E aí, meus caros, que não é apelação. Que não é agravo de instrumento. Não é agravo de instrumento. Cabe agravo de instrumento, insisto, e marque isso de vermelho, passe marca-texto rosa por cima. Cabe agravo de instrumento da decisão interlocutória que indeferir ou que revogar a gratuidade da justiça. Da decisão interlocutória que deferir, não cabe agravo de instrumento. E como é uma decisão interlocutória, agora também não cabe apelação, né? Então o que a outra parte terá que esperar é até a sentença, já que não existe mais agravo retido e não cabe agravo de instrumento, a outra parte terá que esperar até a sentença e na preliminar de apelação, impugnar o deferimento da gratuidade da justiça, porque cabe agravo de instrumento do indeferimento, da revogação. Do deferimento não cabe agravo de instrumento, será preliminar de apelação, ou contra razões de apelação, lá depois de prolatada a sentença. Então, aguarda, pegadinha cruel, hein? Mas possível de ser cobrada. Fechando aqui, para a gente resolver algumas questões. Artigo 102 trata do trânsito em julgado
decisão que indeferiu ou revogou? Né? O juiz indeferiu, revogou, não teve recurso, ou teve recurso, mas foi julgado, transitou em julgado. E aí? Artigo 102. Sobrevindo o trânsito julgado da decisão que revoga a gratuidade da justiça, a parte deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas de cujo adiantamento foi dispensada. Olha que preciso, né? A gratuidade me dispensa do adiantamento, né? Não das obrigações decorrentes da condenação. A gente já falou sobre isso. Olha que interessante, que preciso o legislador, sobrevindo o trânsito em julgado de decisão que revoga a gratuidade, a parte deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas de cujo adiantamento foi dispensada, inclusive as relativas ao recurso interposto, se houver, no prazo fixado pelo juiz, sem prejuízo de aplicação das sanções previstas em lei. Ok? Então, terá que efetuar o recolhimento das despesas de cujo adiantamento foi dispensada, inclusive as relativas ao recurso eventualmente interposto. Preparo, por exemplo, se houver, no prazo fixado pelo juiz, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas em lei, aquela multa para aquele que requereu de má fé, né? Ok? Parágrafo único. Não efetuado o recolhimento, qual é a consequência? Não efetuado o recolhimento, o processo será extinto e sem resolução do mérito, tratando-se do autor e, nos demais casos, não poderá ser deferida a realização de nenhum ato ou diligência requerida pela parte enquanto não efetuado o depósito. Então, se foi o autor que foi indeferido, que foi revogado o pedido, tem que efetuar o pagamento dessas despesas, do recurso, se tiver, além das multas. Se foi o autor e ele não efetuar, extingue o feito sem resolução do mérito. Se foi o réu ou o terceiro que está intervindo, então a gente não realiza mais nenhum ato de diligência dessa parte enquanto ele não recolher, enquanto não efetuar o pagamento. É o que o legislador está dizendo. Para fechar a nossa aula, 3 questõezinhas rápidas aqui sobre o tema, para você ver como que isso pode ser cobrado na sua prova. Prova de 2016 da Câmara de Aracruz, Procurador Legislativo. Estabelece o novo Código de Processo Civil que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei. A gratuidade da justiça não compreende. Alternativa A, as taxas ou as custas judiciais. E aí? A gratuidade da justiça abrange taxa? Abrange custo judicial? Sim, então está correta, não é a questão. Alternativa B, não compreende multas processuais que lhe sejam impostas. E aí? A gratuidade da justiça compreende multa processual? Não. Isso que eu pedi. A gratuidade da justiça não retira a responsabilidade das obrigações decorrentes da sucumbência e também não abrange as multas processuais. Então, a alternativa X da questão é essa aqui. A gratuidade da justiça não compreende multas processuais que lhe sejam impostas. Ok? Próxima questão. TJ, Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, prova da VUNESP 2017. Sobre a gratuidade dos atos processuais. Assinale a alternativa correta. Vencido o beneficiário na ação, este não será condenado nas obrigações decorrentes da sucumbência. Errado, será sim. Só que nós não teremos exigibilidade. Condição suspensiva, né? B. A assistência de advogado particular impede a concessão do benefício da gratuidade. Errado. Aquele que tem advogado particular também pode pleitear e ter o benefício da gratuidade. C. O direito à gratuidade estende ao sucessor do beneficiário em caso de seu falecimento. Não se estende.
O sucessor que terá que requerer e demonstrar o preenchimento dos pressupostos, porque o benefício é pessoal. D. A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais. Perfeito, a gratuidade pode ser parcial. Novidade do CPC 15. E, que está errado, as multas processuais impostas aos beneficiários estão afastadas pela gratuidade concedida. Não, não estão. Não estão, a gratuidade não abrange as multas processuais. Então, alternativa correta, letra D. Para terminar, prova do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, 2016, diz o seguinte: em se tratando da gratuidade de justiça, assinale a afirmação incorreta, de acordo com o CPC 15. Se superveniente a primeira manifestação da parte na instância, o pedido de gratuidade judiciária não poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo. Certo ou errado? Errado. Errado, erradíssimo. Né? Se essa insuficiência financeira for superveniente à primeira manifestação, a parte ainda assim pode requerer a gratuidade da justiça por petição simples. Então eu já até sei. A alternativa a ser marcada era a alternativa A. Alternativa A. As demais estão todas corretas. Veja lá, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Contraditório, correto? C. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência, deduzida exclusivamente por pessoa natural. Corretíssimo. E D. O recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência, fixados em favor do advogado de beneficiário, estará sujeito a preparo. Isso mesmo, o advogado tem que recolher o preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. Corretíssima a alternativa. É isso aí, pessoal. Nós vamos ficando por aqui. Esse é o terceiro e penúltimo módulo sobre sujeitos processuais. Na aula que vem a gente conclui tratando de alguns artigos ainda sobre despesas, sobre honorários que ficaram para trás, mas a aula vai ficar muito extensa se falássemos sobre eles, e falaremos também sobre capacidade postulatória, sobre procuradores e partes, ok? Grande abraço do professor Stanley, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.